Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão no Astrologia em Foco. O meu nome é Tita Zapata, sou astróloga deste canal e venho apresentando hoje um vídeo com o tema de eras astrológicas. Este vídeo está sendo uma resposta a vários comentários e mensagens que me foram enviadas de pessoas que não estão entendendo muito bem esse movimento de eras astrológicas. Uma pessoa me perguntou, nós vamos entrar na era de aquário? Eu nem sabia que a gente estava na era de peixes. E por que peixes? Por que vamos entrar em aquário se estamos em peixes? Dessa forma, eu trouxe este vídeo para vocês. Para quê? Para explicar um pouco a respeito destes processos todos. É claro que isso aqui não é um curso de astrologia, aqui também nem uma palestra que eu possa dizer, porque eu não tenho tanto tempo no canal para poder trazer isso para vocês com mais detalhes. Mas, de uma forma geral, de uma forma aqui mais sucinta, estou trazendo o que significam as eras astrológicas, vou apresentar algumas eras que já aconteceram e vou deixar aqui o caminho para, no próximo vídeo, neste assunto, falar sobre a era de Aquário. Por isso, vou te convidar para você me acompanhar aqui, vem? Vamos lá compreender o que significam as eras astrológicas? A ideia de era já nos leva ao quê? Tempo. E o tempo nos leva à medição de tempo, medição das horas, relógio, relógio cósmico, quando se refere às eras astrológicas. O homem sempre teve a intenção e a necessidade de medir o tempo. Temos, através da rotação do planeta Terra, a divisão das 24 horas do dia e da noite. Temos, através da translação do planeta Terra, que é um movimento em torno, num movimento elíptico em torno do Sol, que é a estrela central aqui do nosso sistema solar, nós vamos encontrar o quê? Os 365 dias, 5 horas e 48 minutinhos. Através da divisão que acontece hoje no mundo ocidental, que é o nosso calendário, certo? Esses dias divididos, eles vão formar o quê? Um ano. Só que aqui já existe o quê? Uma diferença. Por quê? Porque a cada 4 anos, nós temos que acrescentar 24 horas. Nós vamos, portanto, ter um ano bissexto. A cada 4 anos, o mês de fevereiro, acrescenta-se um dia, ele passa a ser de 29 dias. Temos outros calendários. Tem o calendário judaico, tem o calendário chinês, mas este aqui é o que é utilizado comumente pela comunidade internacional, certo? Assim, compreendemos que existe a rotação, a translação e existe um outro movimento. Porque o eixo da Terra, quando a Terra faz a sua rotação sobre si mesma, esse eixo dela não é fixo. Por quê? Porque a Terra não é totalmente redonda. Ela tem um formato geóide. E este movimento vai fazer que este eixo não seja fixo. Ele tem um movimento, como se fosse um peão. Lembra aquele peão de quando éramos crianças? Porque eu não vejo mais crianças brincando de peão. Meus filhos brincaram. Esse peão, ele faz o quê? Ele cai no chão, ele fica reto e depois ele começa a fazer esse movimento de bamboleio. Isto vai determinar que a cada 72 anos ocorra a mudança de 1 grau. 72 vezes 12 vai perfazer 2.160 anos. Este é o tempo estimado para uma era. Veja que as eras estão relacionadas com a rotação, a translação e este movimento do eixo da Terra. E você vai me falar, mas isto começou a ser contado quando? No ano de 125, um matemático, astrônomo, chamado Hiparco de Niceia. Ele traz esta fórmula da mudança do eixo da Terra a cada 72 anos. Se você tiver curiosidade para saber a respeito disso, é só dar uma buscadinha no Google, Hiparco de Niceia. E vocês vão perceber aí tudo que ele trouxe e que perdura até hoje na matemática. Voltando à questão das eras. A Terra, ela tem 24 horas, um dia. 365 dias, um ano.
ela tem um movimento da rotação dos seus equinócios a cada 2.160 anos. Assim, vai mudando o signo que determina uma era. Estamos atualmente no final, nos estertores da era de Peixes. E estamos nos encaminhando para adentrar na era de Aquário. Mas vai ficar muito mais simples de vocês entenderem quando eu fizer a explanação das eras anteriores. Vai dar para vocês terem uma noção do que é que este movimento representa para a humanidade. Por quê? Porque cada era vai trazer um ou mais avatares. O que representa um avatar? É um ser que tem uma constituição divina, uma conexão com o plano divino e que ele abrange um movimento espiritual religioso de costumes de uma época, de um povo, de um tempo. Qual seria o avatar da nossa era de Peixes? Jesus. O avatar da era de Áries foi Moisés, um deles. Mas temos mais. Mas isso eu vou explicar para vocês já já, quando eu começar a falar sobre as eras. Queria trazer aqui mais um ponto que é importante de se entender. A astrologia, ela se baseia em signos e não em constelações. Porque a astronomia trabalha com as constelações, a astrologia com os signos. Ela vai trabalhar com os 12 signos, cada signo dividido em 30 graus e vai perfazer 360 graus, certo? Então, esta parte da elíptica, da bola celeste, vai ser dividido em 12 e cada 12 em 30 graus. É assim que a astrologia se baseia. Já a astronomia, ela se baseia no tamanho das constelações, no movimento dessas constelações. Por isso, existe na atualidade aí um diz que me diz entre astrônomos, astrólogos e até entre astrólogos também, que querem colocar um 13º signo, ou Fiux. Eu sou da ideia de que não. Por quê? Porque se a astrologia trabalha com esses pontos fixos, nós não podemos aceitar este movimento. Não vou entrar aqui na discussão, ok? Porque esse não é o intuito do vídeo, mas é só para explicar para vocês o que acontece também neste meio entre astrônomos e astrólogos. Eu trabalho com a base fixa dos 12 signos. Por quê? Por exemplo, a constelação de Peixes, ela é gigante, ela é constituída de muitas estrelas. A constelação de Áries é pequenininha. Se a gente fosse trabalhar com essa forma de visualizar a constelação e o signo, realmente a astrologia não teria o menor sentido. Mas já que ela vem da antiguidade trabalhando desta forma, com este céu fixo, e continua tendo o seu valor e o seu entendimento da vida humana, por que nós vamos mudar? Eu sou uma astróloga que não sou tradicional. Eu trabalho com novos pontos. Eu agreguei Quirón, Nessus, Folos, que são centauros. Agreguei no meu trabalho os planetoides. Sim, mas eu também gosto de trabalhar com as estrelas fixas. Eu também gosto de trabalhar com aquela base que a astrologia tradicional traz. Trabalho com a astrologia kármica sem problema algum. Eu só acredito que para ter uma mudança que seja uma mudança tão abrangente, eu acredito que vai precisar passar muitas e muitas décadas ou centenas de anos para que isso venha de fato, talvez ter alguma validade. Mas voltando aqui então com essa explicação que eu dei para vocês, a astrologia vai trabalhar com os signos, eles estão fixos, e sempre vai iniciar o primeiro grau, ele entra no primeiro grau de Áries ali em abril. Aí algumas pessoas me perguntam, mas nem sempre esse dia não é fixo. Não, ele realmente não é fixo. Por quê? Eu não acabei de explicar para vocês que existe o ano bissexto? A cada 4 anos se acrescenta um dia, passamos a ter 29 em fevereiro? Exatamente por isso, por essa mudança do calendário, que é uma criação humana, em cima do que ela vê do tempo, nós vamos ter a mudança desse ponto inicial, desse ponto vernal, do equinócio da primavera, que é onde inicia-se o caminho a percorrer os 12 signos do Sol. O Sol percorre pelos 12 signos nesse período, certo? E pode mudar por causa do ano bissexto, mas também por causa da diferença do horário solar com o horário sideral. Nós temos aqui ainda por cima o horário de verão, que foi acrescentado em muitos locais. Veja como isso vai modificar, sim,
Pode ser que exista uma diferença de 24 horas a mais, de 24 horas a menos, depende muito do ano. Por isso não dá para falar que os signos são assim, olha, começa nesse dia e termina nesse dia. Muitas vezes o signo também pode iniciar nos primeiros minutos do dia seguinte. Enfim, é para entender que tudo é matematicamente cronometrado. E existem algumas diferenciazinhas por causa de alguns aspectos da própria matemática, da própria geometria. Inclusive, o Polo Norte não é fixo, exatamente por causa desse movimento de peão, de bamboleio que a Terra faz. A estrela que representava o Polo Norte 3.000 anos atrás é a estrela chamada Alpha Draconis. Neste momento, na atualidade, é a Polaris, é a estrela alfa da Ursa Menor. E daqui a 12.000 anos será a estrela Vega, da constelação de Lira. A vida, ela é constante. A vida, ela é cíclica. Ela tem todo esse movimento. Nós, como seres humanos, temos um período curto, muito curto. Nós vivemos entre o que? 80, 100 anos. A Terra, ela é extremamente antiga. Agora, perto do sistema, por exemplo, da nossa Via Láctea, ela é um bebê. E a Via Láctea, dentro desse universo maior, é outro bebê. O tempo, na verdade, não tem como ser medido além do que nós conseguimos captar através do nosso aspecto racional, da nossa capacidade de visualizar os movimentos, dos ciclos dos planetas. E para nós já é um tanto quanto difícil, para a grande maioria, não é verdade? Vamos entender o que é que estes ciclos de eras astrológicas representam para a humanidade? O que elas trouxeram? O que elas significam? É claro que aqui só apontamentos e algo muito rápido. Eu vou iniciar ali pela era chamada de Escorpião. Aliás, eu vou falar da era de Escorpião e da era de Libra juntas. Por quê? Porque isto ocorre há muito tempo atrás. 17.280 anos, na época do Paleolítico. Ali é a época em que começa a surgir as pinturas rupestres. Nós temos na caverna de Altamira, ali na região da Espanha, na Cantábria, desenhos que estão situados em torno de 20.000 anos até 11.000 anos antes de Cristo. Essas datas todas são antes do ano zero, portanto, antes de Cristo. E esta fase vai até mais ou menos 12.960, quando nós vamos adentrar na fase de Virgem. Esta fase Libra-Escorpião vai de 17.280 até 12.960. Esse período muito grande, são duas eras aí contidas, nós temos o quê? A arte sendo apresentada, aqueles desenhos, esse teto dessa caverna é como se fosse a Capela Sistina da atualidade. É um show com pinturas rupestres. É incrivelmente fantástico, está preservada. Aqui nós vamos estar lidando com a época do quê? Da pedra lascada. Ainda não era pedra polida. Ainda os homens daquela época, a humanidade daquela época, usava as pedras que haviam quebrados, usavam ali pontiagudas para fazer os seus utensílios ou para fazer as suas pinturas, como nesse caso está sendo exemplificado. Nós não temos muito para falar dessa época, a não ser o que a própria história agora pode apresentar através desse estudo da paleontologia, né, desse período paleontológico. Vamos falar da Era de Virgem. Vocês perceberam que ele está andando para trás? Sim, porque as eras são sempre contadas no sentido contrário ao que nós temos como comumente na astrologia, Áries, Touro, Gêmeos. Não, as eras são sempre para trás. E nós vamos para a Era de Virgem, que se inicia no período, no ano de 12.960. Ah, outra coisa, gente, essas datas podem sofrer alteração de 20, 40 anos, depende dos estudos que são feitos, tá? E vai até em torno de 10.800. Por isso que eu gosto de falar em torno de A, certo? Aqui nós ainda estamos no Paleolítico, já iniciando os primórdios da pedra ali polida, ela ainda é uma pedra lascada. O homem já começa a caçar, ele já tem um movimento diferente de lidar com a natureza.
É interessante lembrar que a última glaciação aconteceu em torno do ano 9000 antes de Cristo. Aqui, nessa era de Virgem, ainda estávamos em momento da era glacial. Os homens, eles tinham um movimento de nômades, então os povos, as pessoas de uma forma individual ou coletiva, em alguns casos, elas vão se deslocando, elas vão buscando a caça, elas vão buscando a comida. É um momento bastante complicado. E daí nós vamos passar para a era de Leão, que é uma era muito importante. Por quê? Porque nós estamos para entrar na era de Aquário. E os signos, eles são sempre estudados com o seu signo complementar. Eles são opostos, mas eles se complementam. A era de Leão, ela vai entre 10.800 a 8.640 a.C. Aqui o homem é nômade, principalmente porque nesse meio tempo desta era começou a acontecer o degelo. A era glacial foi se terminando e as águas foram subindo com o degelo. E acontecem o quê? Cataclismos e também o famoso dilúvio, que é encontrado não só na Bíblia, mas em outros livros históricos, em outras mitologias. É neste período aqui. Esse cataclismo está relacionado também com a Atlântida. A Atlântida é descrita por Platão, a Atlântida que diz que existia uma população extremamente evoluída, mas que começou a ter problemas com orgulho, com vaidade, com quem comanda, e esta população, este continente da Atlântida, ele chegou a um ponto, a tecnologia era tão alta que ele foi destruído pela própria humanidade da sua época. Então, foi o grande cataclismo do afundamento da Atlântida. Lembrando que Leão representa o quê? Brilho, ouro. Ele quer ser visto, ele quer ser principal. É o sol que brilha. E isto levou esta humanidade, segundo o que é relatado por Platão, segundo o que nós temos aí dentro da, digamos, mitologias e lendas, a Atlântida desmoronou. A humanidade involuiu, porque se ela tinha esse movimento todo de conhecimento, com esses cataclismos, com esses dilúvios, ela, digamos assim, regrediu. Aqui nós vamos encontrar o início da civilização do Egito. O Egito que trouxe muita informação, é o Egito que trouxe este brilho para a humanidade daquele período, né? Veja, a mudança da era de Virgem para a era do Sol, no caso Leão, Virgem, ele estava sempre conectado com os detalhes, mas Virgem é um signo de movimento, porque ele é um signo mutável. É sempre bom ter isso em conta, ok? Virgem trabalha com essa noção da cura, dos detalhes, mas também da necessária transformação, mas sempre com o pé dentro do que é concreto e real. Leão, ele já é energia do fogo, ele já é energia do ego, do egocentrismo. E essa mudança da era de Virgem para Leão traz esse processo de renascer através do sol, da valorização e do reconhecimento do próprio ego. Ele começa a acontecer isso de uma forma individual e coletiva. Aqui nós temos a formação da teoria de que o sol é divino. O homem sempre viu o elemento da natureza como seres divinos, mas ele passa a ter a ideia desse sol como o Deus maior. Vamos passar agora para a época da Era de Câncer, que aconteceu entre 8.640 a 6.480 a.C. Aqui, imagine que na época de Leão aconteceram dilúvios, degelos, foi um transtorno enorme, o ego se fortaleceu muito em busca de sobreviver. Só que quando chega no movimento da Era de Câncer, o ser humano ele já começa a buscar o quê? Que nós estamos falando aqui já do Neolítico. Ele já está na fase da pedra polida. Ele começa a fazer as construções de abrigos. Até um determinado período, ele vivia nas cavernas. Ele vivia ali protegido. A partir de certo período, começa a se construir o protótipo rudimentar das casas, dos lares.
existem já nesse momento o surgimento das grandes cidades. Então, o ser humano começa a se unir, a povoar uma área. Ele começa a deixar aquela vida totalmente nômade para uma vida um pouco mais fixa. E ele também tem a noção da posse do local onde ele está. Não tinha ali escritura, não era isso que eu estou querendo dizer, né? Algumas pessoas falavam, mas como? Ele chegava num determinado ponto, ele, o grupo, e começava a construir as suas casas rudimentares, à base de pedra, de palha, e construíam cidades. E aquele local era considerado por eles, do grupo deles. Se viesse um outro grupo, haveria guerra, porque eles estavam já com a ideia de uma certa posse da terra e das coisas materiais que essa terra pode trazer para este ser humano. Nesse momento, eles já começam a ter uma ideia mais aprimorada do valor da base da família, a questão da reprodução, porque eles seriam um número maior, poderiam caçar mais, poderiam plantar mais, porque já se começa uma agricultura rudimentar, os animais já são domesticados. Pelo menos se inicia esse processo, né, de entendimento da terra e da domesticação dos animais, eles já começam a trabalhar a pedra. Vamos passar agora já para a era de Gêmeos. A era de Gêmeos se deu entre 6.480 anos a 4.320 a.C. Aqui já existiam algumas cidades, aqui já existiam grupos de pessoas, de humanos. E eles já estavam fazendo a sua comunicação entre si, havia a língua, né, o linguajar, e eles começam a querer passar esta comunicação para aqueles desenhos que poderiam ser lidos por outros. Então começa ali a surgir um protótipo de escrita. E nós temos, então, os símbolos e esta comunicação que não é só verbal. Já iniciando, se diz que começou na Suméria, mas foram encontradas algumas pedras com símbolos na China, que datam 5.000 anos antes de Cristo. E esse estudo está sempre sendo atualizado. Nesse período da Era de Gêmeos, quem surge como um avatar é Rama. Para quem gosta dessa parte da religião, da filosofia, estudar o panteão indiano, ali o Kali Yuga, os deuses indianos e das 4 fases, né? Eles têm fases de tempo que são muito interessantes de ser estudado. A idade do ouro, a idade da prata e a idade do ferro. Bem interessante. Aqui, esta fase, o homem já tem o seu local, já começou a formar cidades, ele já não está mudando tanto de região e ele está tentando se comunicar, levar comunicação. Vamos passar para a Era de Touro. A Era de Touro, ela se refere à fase do cobre, quando o homem começa a trabalhar com o cobre, entender como lidar com este elemento. Ele já tem a roda, certo? Ele já poliu, ele já conhece a roda, ele já está mais fixo em um local. Eu não falei os anos para você, né? 4.320 até 2.160 aproximadamente antes de Cristo. Aqui, a produtividade da terra começa a surgir. Por quê? Porque ele já está mais fixo. O ser humano já parou de rodar tanto, já tem a sua terra, já começa a trabalhar com essa terra, acrescenta o arado, ele já começa a usar de mecanismos para aumentar a produtividade. Esse arado é introduzido os animais, que seriam os bois, as vacas, e esses animais, eles têm a roda que vai auxiliar a levar esse arado pesado para trabalhar a terra, e assim o homem vai ficando mais fixo. E ele vai também crescendo aqui nos seus agrupamentos. O Egito, não preciso nem falar do que aconteceu nessa fase no Egito. O Egito tem um crescimento gigantesco de cultura ali, de construções, as próprias pirâmides. Nós temos também a Pérsia, cidades já começam a ser gigantescas, o ser humano começa a se agrupar, o comércio final para a entrada da Era de Áries. A Era de Touro, o que ela trazia como prevalente?
Ela trazia a necessidade da posse, do ter, do construir, do se sentir seguro, de ter este poder. Quando vai entrando a era de Áries, vai mudar o paradigma. Lembrando que Horus, ele pode ser representado na mitologia já egípcia, como aquele deus que tinha metade a cabeça de falcão, trazendo o quê? A inteligência. A cabeça do falcão, ele é perspicaz, ele enxerga, ele tem uma visão maior. Daí surge o olho de Horus e a chave de Ansata, que está aqui para vocês darem uma olhadinha. E Krishna, né? Krishna é esse ser incrível, esse ser azul, e toda a mitologia e toda a história que envolve Krishna. Vamos para a Era de Áries. A Era de Áries começa em 2160 a.C. e para alguns vai até 7 a.C. Outros determinam uma outra data. Aqui eu sempre gosto de falar aproximadamente. Por que 7 a.C. para terminar esta era? Porque foi o ano que aconteceu uma grande conjunção tripla, 3 vezes, de Saturno e Júpiter. Eu já volto para falar sobre isso, mas primeiro eu quero falar sobre a Era de Áries. Áries é o deus da guerra. Áries é a ação, é a força, é a individualidade. Vamos entender que o homem já possuía a sua casa, a sua terra, a sua cidade, as suas plantações, os seus animais. Só que a grama do vizinho sempre é mais bonita, né? Sempre é mais verdinha. E o que passa a acontecer aqui? Invasões. Eu quero o que é do vizinho. Eu não quero só o que eu tenho. Começam os conflitos, começam as batalhas, as guerras, num nível maior, porque sempre existiu. O homem sempre foi um ser belicoso. E pelo visto continuará sendo um ser belicoso. Aqui também é a época que acontece o êxodo que é explicado na Bíblia. Portanto, nós já temos aqui Moisés como um desses avatares desta época de Áries. Porque ele tira o povo judeu ali do Egito para levar para a terra prometida. Além desse êxodo de Moisés, nós vamos ter também o surgimento das legiões romanas. É claro que são 2.000, em torno de 2.100, 160 anos. Portanto, nem sempre o mesmo avatar vai dominar uma era completa, e nem sempre é um apenas. Por quê? Porque o mundo tem várias civilizações. Os assírios aqui, eles estavam num momento de auge. E este aqui é o período do carneiro. Lembre-se que na Bíblia, quando Moisés sobe para recolher as pedras dos 10 mandamentos, o povo construiu um carneiro de ouro, que foi destruído depois, representando o quê? A avarícia. E as legiões romanas surgem depois. Moisés é em torno de 1250 a.C., e as legiões elas surgem em torno de 509 a.C. As legiões romanas são os protótipos dos exércitos que nós temos hoje. Porque muito antigamente, esses exércitos se uniam num povoado, num agrupamento, quando eles iam ser atacados, para se defender, ou então até para atacar também o seu vizinho. Depois eles se desfaziam. A partir deste período de 509, mais ou menos antes de Cristo, começa a se juntar um grupo de homens que formam um exército. E esse exército já não se desfaz. E eles começam a surgir, é o embrião das legiões romanas. E essas legiões romanas tinham como o seu comandante maior no plano da espiritualidade o deus Mitra, que é um deus assírio. Aqui, portanto, neste período, nós vamos encontrar Moisés, que vem com a força de Áries, o comando, o controle de toda uma população através do deserto para buscar a terra prometida. Temos aqui o começo das legiões romanas com seus comandantes e temos também a noção de Buda. Por quê? Porque Buda, ele foi muito importante ali na sua região. Buda nasceu no que hoje é o Nepal, uma divisa do Nepal com a Índia, em torno de 563 a.C. E este Buda, ele leva o exemplo da iluminação. Veja que, como eu falo, a humanidade já está espalhada, existem civilizações, umas mais antigas, outras mais jovens, mas elas vão sendo trabalhadas. Sem esquecer também que Moisés,
ele vem falando sobre um Deus único, que seria o Deus dos judeus. Só que lá no Egito surge Akenaton, pelo menos uns 50 anos, 60 anos antes de Moisés. E Akenaton, ele vai justamente dizer que no Egito passa a brilhar um único Deus. Ele retira o panteão dos deuses e ele passa a colocar o Deus Sol como Deus único. Não é de se estranhar, portanto, que Moisés venha com essa noção de um Deus único. Vem deste período também, de Akenaton no Egito, trazendo o Deus único, de Moisés, tirando o povo do Egito e levando para a Terra Prometida, do Deus Mitra dos assírios, que é um Deus de guerra, é um Deus de imposição de vontade. É a nossa era ariana, de Áries. Ele passa da imolação do cordeiro para a multiplicação dos peixes, quando entra onde? Na era de peixes. Imolação do cordeiro, porque Áries, na época de Moisés, na época dos patriarcas, se imolavam cordeiros para Deus. Vamos para a era de peixes. Deixa eu pegar aqui as minhas anotações novamente. Quem é o avatar da era de peixes? É Jesus. Por que que alguns colocam o início dessa era de peixes em 7 antes de Cristo? Outros jogam um pouco atrás, outros dizem que começa no ano 0. Porque simplesmente a estrela de Belém está dentro do grupo estudioso, de todos que estudam, colocada como a conjunção que aconteceu em 7 antes de Cristo, que foi a conjunção dos 2 grandes, Júpiter e Saturno. Esta conjunção se deu 3 vezes neste ano. E ela foi extremamente brilhante. E como os reis magos, eles eram astrólogos. Aliás, se comemora o dia do astrólogo no dia 6 de janeiro, que se comemora os reis magos. Eles eram astrólogos estudiosos da sua época. E eles tinham nos seus textos que viria à Terra um ser especial e que eles seriam guiados a ele através dessa estrela brilhantíssima no céu. Por isso se acredita que essa estrela nada mais é do que esta grande conjunção de Júpiter e Saturno, que inclusive ficou muito brilhante, muito próxima da visualização humana, pelo mês de setembro, certo? A era de peixes, ela tem como símbolo um peixe, que representavam os primeiros cristãos. Quando os cristãos se reuniam, eles colocavam na frente, na entrada da caverna, onde eles se reuniam escondidos, eles eram perseguidos, eles colocavam esse símbolo do peixe, para dizer que ali estava acontecendo uma reunião dos devotos, dos seguidores de Jesus. O que o peixe traz? Ele traz aqui a noção de muita sensibilidade, de empatia. Vamos lembrar que a era de Áries era a era da guerra, era a era ali do ferro, sabe? Daquele ferro que queima, utilizado para armas, do ferro pesado. E quando ele entra na era de peixes, ele vem mais com a noção de existe outro reino, existe uma outra realidade. O homem não precisa ser tão ferro e fogo. O homem, ele tem mais do que esta posse da matéria, ele tem mais do que esse corpo físico. Então, inicia aqui a ideia de existe alguém maior, um Deus maior, o Deus único, que eu apresentei ali com o princípio de Moisés, falando sobre o Deus dos judeus, né? E também sobre Akenaton, trazendo a ideia de um Deus único. É lógico que depois Akenaton ele cai, o próximo rei retoma novamente ao panteão dos deuses. Mas essa ideia de um Deus único surge na era de Áries, na era do Cordeiro, e passa para a era do peixe agora como multiplicação. Somos muito, pertencemos ao todo, e esse todo é um plano divino, é um plano superior. Aqui, portanto, eu acho que nem precisa explicar tanto, porque todo mundo conhece bem o cristianismo. Aqui nós temos a intuição, a percepção, e o que fazemos parte de um todo, e que existe algo maior que nos guia. Esse é o lado, digamos, luz, né? Mas isso também nos traz aqui o quê? Um lado sombra. E qual é? O vitimismo,
autoculpa. Por quê? Porque o cristianismo traz a ideia da culpa, do pecado, da obediência. E a pessoa se vitimiza porque ela não é uma pessoa boa, porque não, ela comete erros, porque ela tem pecados, e ela precisa de quem? De um pai que a salve. Então vem a ideia do Deus que salva. Trazendo isto para a terra, do rei, que ele é uma conexão entre o homem e o plano divino, portanto, este rei também pode me salvar. Uma outra noção é daquele que tem o comando da religião. Então, o mestre, o guia espiritual, ele tem muito mais conexão com o Pai, portanto, ele é melhor, ele pode me salvar. E eu me torno uma vítima. E eu me deixo levar pelo outro. Eu não percebo que dentro de mim existe este reino divino. Eu não sinto isso, por quê? Porque me mostram que eu tenho sempre um pecado, porque eu estou sempre no erro. Eu preciso de um pai que cuide de mim. Lembrando que aqui a ideia da mãe, ela vem com Maria, com a mãe de Jesus, mas ela é muito deteriorada ao longo do tempo, porque o feminino tem sempre que estar abaixo do masculino. Aqui é complicado, porque na era de peixes nós precisamos de um pai. Nós somos criancinhas que não conseguimos tomar uma atitude porque erramos sempre. Esse é o lado sombra bem complicado da era de peixes. E estamos nos estertores da era de Aquário. Algumas pessoas situam o início da era de Aquário por agora 2157, outras 2100, enfim. Nós não temos exatamente o momento exato, porque, como eu já disse, a nossa vida humana é tão pequenininha perto dessas eras gigantescas, desse tempo que a mente humana não consegue nem abarcar. Mas a era de Aquário está chegando. Com Plutão entrando em Aquário, ele já começa a pisar nestes movimentos de mudança de era. Mas isto eu quero falar com vocês num próximo vídeo, em que eu vou falar sobre essa mudança da humanidade, trazendo aqui alguns exemplos também com os planetas. E esse já está extremamente longo. Pessoal, eu sei que não é fácil, são muitas informações, é complicado. Eu apresentei aqui muitos anos da história da humanidade de uma forma tão rápida, com pinceladas de exemplos, mas eu acredito que dessa forma já dá para vocês terem uma noção do que significam as eras astrológicas. É claro que quem tiver um interesse maior vai ter que ler, estudar. Se ficou dúvida, claro, você também pode me perguntar, que eu vou, na medida do possível, trazer as respostas. E estou preparando os próximos vídeos, onde já vou falar da entrada definitiva de Plutão em Aquário. Não é ainda a era de Aquário. São, digamos assim, as primeiras pinceladas dessa era. Lembrando que de uma era para outra, existe um período entre uma e outra, e é um período muito longo. Portanto, nós estamos deixando os estertores de peixes, adentrando nos primeiros minutos desta era aquariana. Mas o ano de 2025 e 2026 vão ser extremamente importantes. E como esse vídeo já está extremamente longo, nós vamos ver isto em outros vídeos. Assim que eu puder, já estarei trazendo para vocês esta continuação, já falando da era de Aquário. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você, que se você não estiver inscrito, é claro, se inscreva, acione o sininho para receber a notificação do YouTube que eu estou postando vídeos novos. Lembre-se de curtir, deixe o like, é importante. Compartilhe para que mais pessoas possam estar aqui integrando este canal do Astrologia em Foco, a nossa família astrológica. E, claro, comente. É tão bom ter aqui o seu comentário. Eu gosto muito de saber como vocês estão recebendo estas informações. Estou me despedindo de vocês, avisando que temos vídeo de uma tiragem do mês de novembro. Além de astróloga, também sou oraculista, taróloga. Eu faço sempre, no começo do mês, uma tiragem para o mês a respeito da energia. Eu estou utilizando agora o tarô, o baralho cigano e o Karma Cards. Se você gosta desses temas, te convido a assistir. Aqui em algum lugar você vai encontrar o direcionamento para este vídeo. E te aguardo já já em outros que estou trazendo, porque nós temos o mês de novembro potentíssimo. Lua cheia em Touro, no dia 15, e Saturno no seu movimento direto neste mesmo dia, além do dia 19, Plutão definitivamente chegar em Aquário.
Temos muito que conversar. Tchau, até já!